Querido, o nosso app, né, para quem ainda não baixou, por favor, baixe o app da igreja. Nós lançamos lá essa semana mais de 80 planos de leitura para a sua vida. Então nós estamos lá com cerca de 170 dias de plano de leitura da Bíblia, feito por mim. É um negócio que só nós temos, igual esse aí, não tem outro igual, né? Porque é nosso. A proposta nossa é levar a igreja, os membros da nossa igreja, as pessoas que participam conosco, ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu leio mais de um capítulo por dia. Glória a Deus. Pode ler mais de um capítulo, ao invés de ler um capítulo, ler 2 do plano de leitura, não tem problema nenhum. Tá? Mas o que nós queremos levar, nós queremos incentivar, através do plano de leitura, você ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E tem várias outras ações. Essa semana nós vamos acrescentar mais algumas coisas, nós vamos começar a ter uma reflexão semanal também no app nosso. Então a gente está toda semana tentando trazer alguma novidade. Nós temos obras de domínio público, que são assim as melhores que o cristianismo já produziu gratuitamente para você lá. Não tem custo nenhum, está lá disponível para você. É só você digitar na loja de apps lá do seu celular, se for Android ou iOS, PIB Poços de Caldas, você vai ver essa logomarca e você faz um cadastro, você vai receber um e-mail, confirma através do e-mail e pronto, você tem acesso ao nosso app. Tá bom? Muito bem, queridos. Você já parou para pensar, para perceber o quanto que o ser humano é multifacetado? A gente não consegue definir uma pessoa por apenas uma característica. São várias as características que formam a gente. Por exemplo, e elas são interdependentes. Pensa bem, o que adianta a inteligência sem a prudência? O que adianta a prudência sem a coragem? Entre as diversas características que compõem o ser humano, a gente pode citar, além dessas, a resiliência, a capacidade de comunicação, de autodeterminação, de equilíbrio ou desequilíbrio emocional, a de criatividade, de visão crítica do mundo, de fidelidade, humildade, disciplina, obediência e por aí vai. Na realidade, são todas essas características e outras mais que juntas formam a nossa individualidade. Um tem uma característica mais forte na sua personalidade do que outro. E essa somatória de características fazem quem nós somos. Como usamos essas características que são personalizadas, que diz a respeito de cada um de nós, é, de fato, a grande diferença do sucesso na maioria das pessoas. Não adianta nada você ser super inteligente se você não tiver disciplina. Não é verdade? Quantas vezes a gente conhece uma pessoa que é super inteligente, mas está sempre com a cabeça na parede, porque falta ela disciplina, falta ela obediência, falta ela domínio próprio e por aí vai. Eu queria citar um exemplo para os irmãos aqui que eu acho que vai ficar bem claro. Todo mundo aqui conhece a história de Salomão. Vou falar uma coisa que os irmãos, acho que todo mundo responde. Salomão foi o quê? A pessoa mais o quê? Sábia. E a palavra de Deus nos assegura que, igual a Salomão, nunca antes dele nasceu alguém com a mesma sabedoria, e assegura que depois dele também não haverá ninguém com a mesma sabedoria de Salomão. Aí você pode pensar assim, nossa, então ele foi super bem sucedido. Será que somente a sabedoria é suficiente para a gente conseguir ser bem sucedido? Olha o que aconteceu com Salomão em 1 Reis, capítulo 11, verso 9. Leia aqui comigo. O Senhor, e aí é Deus, tá? Irou-se contra Salomão. A despeito de toda a sabedoria, a Bíblia diz que Deus se irou contra Salomão,
por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia parecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então, o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino todo inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Queridos, prestem bem atenção. Em consequência ao pecado de desobediência de Salomão, Deus resolve dividir Israel. A gente tem que entender que Israel, até esse presente momento, era uma nação composta por 12 tribos. E é mais ou menos como se fosse uma federação, né? 12 tribos independentes que se uniram sobre a tutela de Saul, Davi, o primeiro rei Saul, Davi o segundo e Salomão o terceiro. Por Salomão ter desobedecido a Deus, mesmo sendo uma pessoa sábia, Deus resolve dividir o estado, né, essa conjunção, essa união de 12 tribos em 2 partes. O que a gente chama na história do Reino do Norte, com 10 tribos, e o Reino do Sul, com 2 tribos. O Reino do Norte ficou com o nome de Israel e o Reino do Sul com o nome de Judá. Bem, nesse momento da história, né, que Deus resolve então dividir, e é muito interessante como é que isso acontece, né, o profeta, como é que ele fala com o personagem que nós vamos contar aqui, diz que ele tinha uma capa, uma manta nova, e ele chega para Jeroboão, que é o personagem da nossa história que entra aqui, que era um servo muito querido, benquisto por Salomão, e o profeta chega perto de Jeroboão e divide aquela manta nova em 12 pedaços. E fala assim, escolhe 10 pedaços. Esses 10 pedaços é o que você vai ter como reino, é o que você vai reinar. Muito bem, Jeroboão então recebe como promessa que ele reinaria sobre 10 tribos que lhe seriam entregues. Só que essa notícia se espalha e chega no ouvido de quem, meus irmãos? No ouvido de Salomão. Né? Que Salomão tenta fazer então? Tenta matar Jeroboão. Olha só, ele já havia recebido o decreto de Deus que o reino seria dividido. Mesmo assim, a despeito disso, quando ele fica sabendo de que Jeroboão assumiria parte do reino, ele tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito e se esconde no Egito. Mas, nesse momento, Deus fala com Jeroboão o seguinte, olha, eu vou permitir que você seja rei, mas tem uma condição. E ele decreta, ou ele declara essa condição para Jeroboão. Vamos ler essa condição no mesmo capítulo 11 de 1 Reis, verso 37 e 38. Quanto a você, eu o farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Aí tem uma condição, olha só, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Quando Salomão morre, meus irmãos, eu não sei como, mas eu acho que Jeroboão recebeu um WhatsApp falando, Salomão morreu. E ele então sai do Egito e volta para Israel.
Só que nesse meio tempo, né, a gente está falando de uma história de mais ou menos aqui 2.900 anos. É um bocadinho de tempo, não é verdade? Então, nesse meio tempo, Roboão, filho de Salomão, assume como rei sobre Israel. Até então, meus queridos, Israel é uma nação só. As 12 tribos. Combinado? Tudo certinho? Muito bem. Quando Roboão se torna rei, a gente podia pensar, ele deve ter sido um rei muito bom. Afinal de contas, ele é filho do homem mais sábio da face da terra. Ele deve ter aprendido com os acertos e ter aprendido com os erros. Eu falo que inteligente é o homem que aprende com seus erros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu vejo o erro acontecendo na vida dos outros e eu não preciso errar para aprender, não. Eu aprendo com o erro dos outros. Esse aí é feliz. Mas a gente pode pensar, será que Roboão foi assim? Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia conta a respeito deste novo rei. Quando ele é empossado rei, houve uma assembleia onde os principais lideranças de Israel, representando todas as tribos, se reúnem para conversar com ele. Então é tão interessante que eu queria ler com vocês já o capítulo seguinte, capítulo 12, verso 3. Depois em casa, leia o capítulo 11, 12, 13, conta essa história com mais detalhe, nós estamos pensando alguns versículos aqui. E mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai, no caso Salomão, né, colocou sobre nós um jugo pesado. Mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Meus queridos, nós lemos na Bíblia que o esplendor máximo de Israel aconteceu durante o reinado de Salomão. Mas isso teve um custo muito alto, trabalho forçado de muitas pessoas. E o povo chegou a um ponto de falar assim, nós não estamos aguentando mais esse negócio não. Nós estamos trabalhando demais. E aí eles falaram assim, ajuda a gente aí, diminui um pouco esse fardo que seu pai pôs sobre nós. E é interessante que Roboão teve uma atitude muito inteligente, muito ponderada. Foi perguntar aos mais velhos o que eles achavam. Só que Roboão não gostou do conselho que recebera dos conselheiros que eram da época do pai dele. Ele ficou tão insatisfeito que o versículo 8 do mesmo capítulo 12 continua a história e tem um negócio interessante que acontece. Olha só. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou, quem, meus queridos? Os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu
asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu o castigarei com chicotes pontiagudos. Queridos, vocês lembram que Jeroboão havia recebido uma promessa que seria rei. Salomão antes havia recebido uma advertência de Deus por causa do seu pecado, que o reino dele seria dividido a partir do seu filho, Roboão. É nesse momento que Roboão tem uma decisão impensada, infantil, cruel, desumana. Ele ouviu o conselho de quem não devia ouvir. O que aconteceu? As 12 tribos racharam por causa da fala de Roboão. E 10 tribos, que a gente chama então hoje das tribos que formaram o Reino do Norte, que ficou com o nome de Israel, que ficou então tendo Samaria como sua capital, falaram assim: nós não temos nada a ver mais com Davi. Nós não temos mais nada a ver. E, inclusive, meus irmãos, depois, se os irmãos se quiserem pesquisar mais esse texto, essa parte da Bíblia, essa parte da história de Israel, o Reino do Norte e o Reino do Sul, e o Reino do Sul, então, ficou como rei Roboão, e o Reino do Norte com Jeroboão, começaram a guerrear. Isso durante muitos anos. Houve guerra entre essas nações, nações que até pouco tempo atrás faziam parte da mesma nação. Vejam bem, meus queridos, como é que a escolha errada, a decisão errada de uma pessoa tem reflexo sobre a vida de várias. Mas isso não é somente na vida de Roboão, não. Na nossa vida também, meus irmãos. Nós, enquanto pais, temos responsabilidade e muitas das vezes a escolha errada que nós fazemos cai sobre... Obrigado. Já tem um reserva aqui, que eu não sou bobo, não. Mas já que você trouxe... Obrigado. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A escolha errada que o Arley, por exemplo, possa vir a fazer na vida dele, tem reflexo na vida da Lucimara, da Gabi e do Miguelzinho. Não é verdade? Foi exatamente isso que aconteceu. A ideia de escolher o caminho errado de Roboão fez com que o Estado de Israel fosse dividido e nunca mais na história voltasse a ser o mesmo. Isso é história. Depois disso, as nações se distanciaram tantas que tiveram guerras e depois, lá na frente, o Reino do Norte foi invadido e destruído. Sendo que a figura do termo samaritano, ele é um termo usado de forma pejorativa, já que simboliza a miscigenação entre o povo que morava no Reino do Norte com as nações que invadiram este reino. Nunca mais Israel foi o mesmo, por causa da escolha errada de um homem. Mas o que Jeroboão fez? Qual foi a reação de Jeroboão, meus queridos? Você pode estar pensando assim: não, Jeroboão não deu essa manota, não. Jeroboão lembrou-se do que Deus havia lhe falado. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre como foi o reinado de Jeroboão, no capítulo 12, a partir do verso 28. E prestem bem atenção, olha como é que começa o texto, meus irmãos. Olha que significativo. Depois de aconselhar-se, aí está falando Jeroboão, ele já rei, o que ele fez? Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, estão aqui o que, meus queridos? Os seus deuses. Ó Israel,
que tiraram vocês do Egito, falando que aqueles ídolos que ele havia construído foram os responsáveis pela saída deles do Egito. Mandou um bezerro em Betel, o outro em Dan, e isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Levita era a tribo escolhida para exercer o ministério sacerdotal. Jeroboão não levou isso em consideração, destituiu aquelas pessoas, colocou como sacerdote quem ele queria. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. O que vocês acham? O reinado de Jeroboão foi um reinado próspero? Deu certo? Deu não, meus irmãos. Ele recebe então uma outra profecia. Por ele ter desobedecido a Deus, por ele não ter sido fiel a Deus, a descendência dele seria extirpada da terra e outro seria estabelecido como rei em Israel e não um descendente dele. Olha só, meus irmãos. Deus castiga Jeroboão, tira do trono a sua descendência, não mais seria de Jeroboão. Queridos, vocês vejam que Salomão errou, Roboão errou, Jeroboão errou, apesar deles terem recebido o quê? Conselhos. Só que, assim como eles, como nós recebemos o que em nossas vidas? Bons e o quê? Maus conselhos. É sobre isso que eu queria conversar com os irmãos essa noite. De quem estamos recebendo conselhos? Que tipo de conselho estamos ouvindo e colocando em prática em nossas vidas? Eu fico pensando, meus queridos, como pai, como pais, né? A maioria aqui é pai, não quer que nós não queremos que os nossos filhos errem. A gente quer, por tudo que a gente tenta, que os nossos filhos não errem, não cometam os mesmos erros que nós cometemos, não é isso? A Rosa está fazendo assim, né? Cláudia, você dá tanto trabalho, viu? Que ela fez um assim, bem concordando mesmo com o que eu estou dando. Dá não, Rosa? Olha só, mãe coruja. A gente não quer, mas eu acho que meus pais também não queriam que eu cometesse os erros que eu cometi. Só que os erros fazem parte do aprendizado da vida. Não é verdade? A gente, quando erra, acaba aprendendo. Feliz é o homem, como eu disse, que aprende com seus erros. O erro faz parte, viu, querido? Mas o que eu queria comentar com os irmãos é qual que é a fonte onde nós nos alimentamos para recebermos conselhos. Já parou para pensar nisso? Eu não me aconselho com um recém-nascido, né? Com uma criança. Está ali a Heloísa no colo da Andréia, por mais linda que ela seja, eu estou tentando vender uma casa minha lá em BH. Aí eu vou perguntar para a Luísa, qual bairro que você acha que eu devo comprar aqui em Poços de Caldas uma casa? Você acha que eu devo comprar um lote ou uma casa? Por mais linda que ela seja, ela não tem condições de dar opinião sobre isso. Por quê? Porque ela não tem idade para isso. Ela não tem maturidade para me ajudar nesse aspecto. Queridos, por mais que a gente queira, a gente tem que escolher bem quem a gente recebe conselho. Vou dar um exemplo aqui para você. Já conheceu aquela pessoa desorganizada? Aquela bem desorganizada mesmo? Aquela que se perde. Você pergunta, cadê sua chave? A pessoa, meu pai bendito, minha chave. Ela gasta meio dia procurando a chave e não acha a chave. Né? Tem um pior de gente assim, não é verdade?
Aí você vai pegar conselho com essa pessoa. Deixa eu perguntar, eu sou desorganizado também, nós temos isso em comum. Como é que você, qual que é o conselho que você dá para me deixar de ser organizado? Você vai pedir conselho para essa pessoa? Uma pessoa, meus irmãos, que infelizmente, está dominada pelo vício, e você está entrando pelo caminho do vício do álcool também. E você chega para ela e fala assim, não, o álcool está destruindo a minha vida. O que você me aconselha a fazer? E o cara é alcoólatra. Vamos tomar todas juntos, né? O conselho que vai dar é esse para você. A gente tem que saber quem nos aconselha. Isso parece muito lógico, mas a gente não põe isso em prática em nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento da nossa história que parece que o conhecimento está tão fácil de ser acessado, né? Qual que é o termo que a gente usa? Dá um Google. E parece, meus irmãos, que o Google é a fonte de sabedoria que rege o universo hoje em dia. Dá um Google. Eu falo que se você quiser fazer uma bomba atômica e procurar no Google, você tem que arrumar os ingredientes lá, o que precisa, mas é perigoso lá explicar como é que faz uma bomba atômica. A verdade, meus queridos, é que não importa a sua formação, não importa quão inteligente você é, não importa seu status cultural, nós precisamos saber no que está alicerçado a nossa fonte de conselho sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, certa vez, falou sobre isso, e eu queria trazer essa fala de Jesus nessa perspectiva do que tem enchido os nossos corações. Prestem bem atenção, em Lucas capítulo 6, verso 43, Jesus Cristo fala o seguinte: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Não é verdade? Árvore boa dá fruto bom. E ele diz, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala, o que, meus irmãos? Do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Queridos, qual tem sido o nosso tesouro? Do que sai dos nossos corações? A gente podia fazer a seguinte pergunta: do que o nosso coração está cheio? Do que estamos nos alimentando? Se não for de coisas boas, queridos, o resultado vai ser péssimo. Se não tivermos sobre as nossas vidas bons conselhos, bons conselheiros e mais, não tivermos a disciplina, a humildade e a obediência em obedecê-los, o resultado final de nossas vidas pode ser o mesmo que aconteceu com Jeroboão e Roboão. O que me chama a atenção, meus queridos, na minha caminhada enquanto pastor, é que as pessoas muitas vezes tomam caminhos errados, fazem escolhas erradas, se aconselham de fontes erradas e esperam que no final a coisa dê certo. Dá não. Não dá certo não. Posso garantir para vocês que não dá certo. Eu fico muito triste e tenho a percepção que isso tem acontecido cada vez mais, é que as pessoas da nossa comunidade de fé,
pessoas que se intitulam como cristãs querem enxergar o cristianismo, a palavra de Deus, as suas ordenanças, a partir da ótica do mundo. Sendo que a atividade certa, a ação correta, é enxergarmos o mundo a partir da perspectiva da ótica da palavra de Deus, e não ao contrário. Eu fico muito intrigado como algumas pessoas, irmãos nossos, acabam recebendo influência de filósofos, de gente importante que é pós-doutor e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e que tem uma postura radicalmente contra o Evangelho, contra a verdade bíblica, e essa pessoa se permite, então, ser influenciada por esse tipo de pensamento. Mais triste ainda eu fico quando percebo, e aqui eu falo com todo carinho aos jovens presentes, que temos jovens sendo influenciados por youtubers. Gente que não tem nada a dizer, meus irmãos. O pensamento deles é tão corrompido que chega a fazer sucesso. E temos irmãos nossos, jovens nossos, se alimentando disso e achando que no final das contas vão ter condições de fazer escolhas corretas em suas vidas e que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fico triste quando a gente percebe crianças, meus irmãos, recebendo uma influência tão erotizada, de forma tão precoce, influência de artistas que fazem sucesso, infelizmente, no mundo todo, e passam uma mensagem contrária ao que Deus revelou à humanidade através da sua Sagrada Escritura. E acham que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sou prova viva no gabinete que não dá certo. Escolhas erradas, consequências erradas. Escolhas certas, consequências certas. Queridos, a palavra de Deus tem um texto que fala muito ao meu coração. E tem alguns temas que Deus tem, creio, me incomodado a repetir na igreja, porque eu acho que é justamente na repetição que a gente consegue colocar isso no coração da igreja. O Salmo 1 tem algo relevante para as nossas vidas nessa perspectiva. Olha o que o salmista nos diz neste Salmo 1. Leiamos este Salmo na perspectiva de quem é a fonte dos nossos conselhos. Quem é o nosso conselheiro? Olha o que o salmista fala sobre isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Percebam aqui que há infelizmente, um distanciamento da verdade de Deus sobre a vida da pessoa. Primeiro, a pessoa imita, fica de longe vendo a conduta das pessoas erradas, começa a imitar. Depois, ele segue de longe o andar, o agir daqueles que estão distantes de Deus. Depois, ele começa a imitar essa conduta. E por fim, ele já não é um de fora, ele é do grupo. Ele se assenta na roda dos zombadores. A palavra de Deus nos diz que como é feliz aquele que não faz isso. E ela afirma, ao contrário, é feliz aquele que age de forma contrária aos que agem desta forma. Sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Os que agem assim, meus queridos, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo,
mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, como a gente percebe com tristeza no coração, pessoas que são levadas como a palha como o vento leva a palha para tudo quanto é lugar. Porque elas não têm raiz, elas não se fundamentam na palavra de Deus. Queridos, me causa certa estranheza o distanciamento que a igreja de Jesus Cristo tem vivido acerca do tempo de investimento que devemos ter com a palavra de Deus. Eu fico assustado com cristãos que a gente conversa e não sabe nada da Bíblia. Mas é nada. Tem uns que têm a capacidade de saber menos que nada. É um negócio inacreditável. Mas sabe tudo das novelas que estão reprisando aí. Sabe tudo do último divórcio que teve aí entre os famosos. Sabe tudo da última moda. Meus queridos, como que você espera que a sua vida cristã seja semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, se você não medita na palavra de Deus? Se você não tira um tempo diariamente e se reclina diante da palavra de Deus e pede a Deus em humildade, em submissão, que o Espírito Santo de Deus revele a sua vontade, a sua vida através da palavra de Deus. Como, meus queridos? Qual tem sido o apreço na sua vida da Bíblia no seu dia a dia? O que tem sido a fonte que irriga, que nutre o seu coração, a sua mente? Queridos, se não for a palavra de Deus, corremos o risco de seguirmos o caminho de Jeroboão e Roboão. E eu falo que Deus é maravilhoso. A graça de Deus é algo assim, que a gente não consegue descrever em palavras. Ele está sempre disposto a perdoar, sempre disposto a dar mais uma oportunidade, mas tem consequências na vida da gente que muitas vezes são irreversíveis. E a gente tem que saber viver com as consequências das escolhas erradas que nós fizemos. Eu queria encerrar com a leitura de um outro texto que fala muito ao meu coração. Na realidade, o capítulo 119, o número 119 dos Salmos, né, não é capítulo, Salmos não é dividido em capítulos, e sim em números, fala, e é bem grande, né, esse salmo, mas lá no verso 97 ao 105, eu queria que você lesse comigo, entendendo, saboreando, né, sentindo cada frase deste salmo, e peça a Deus em oração que isso seja verdade na sua vida, como foi na vida do salmista. Olha só o que o salmista nos diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos. Olha só, queridos, a gente tem condições de ser mais sábio daqueles que nos perseguem, porque o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso conselheiro é a palavra de Deus. Porquanto estão sempre comigo. Tem mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. E aí ele encerra essa sessão do Salmo com um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. A tua palavra é o que, meus queridos? É lâmpada. O que é lâmpada? É aquela que dissipa a escuridão, aquela que nos capacita a escolhermos o caminho certo, é aquela que nos dá direção, discernimento,
É aquela que nos dá autoridade para escolhermos o caminho que provém do Senhor sobre as nossas vidas. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Querido, eu queria muito te convidar hoje a fazer uma reflexão profunda sobre a sua vida, sobre qual tem sido a fonte de conselho para você. Qual tem sido o apreço que você tem tido pela palavra de Deus? Quanto tempo você tem reservado durante as 24 horas do dia para que você pare um momento e deixe Deus falar ao seu coração através da sua palavra? Tem muita gente que fala comigo, e é algo que reiteradamente acontece aqui na igreja: pastor, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. E se a pessoa realmente não tiver um certo direção, é difícil mesmo, né? Tem uns gênios aí que falam assim, né? Vou ler, Senhor, fala comigo. Aí eu falo, tomara que ele fala assim: e disse o nécio em seu coração, não a Deus, né? Para ele sair desesperado aquele dia, porque a gente não lê a Bíblia assim. Se você quiser ter um discernimento maior e melhor da palavra de Deus, a gente tem um plano de leitura lá disponível no app. Mas se você quiser, pastor, eu quero conhecer mais da palavra de Deus, me procure. Tenho o maior prazer de dar um panorama bíblico e dar um caminho para que você possa trilhar no sentido de conhecer melhor a palavra de Deus. Ela é simples e ela é lâmpada para os nossos pés. Que a fonte dos nossos conselhos, que a fonte das nossas decisões surjam a partir da iluminação da palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos ser prósperos, árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Quarta-feira nós temos o culto, né, de estudo bíblico, você está convidado a participar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar encerrando este culto. Senhor Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor o privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, louvando o Teu nome, meditando na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito complete esta palavra aos nossos corações, que a fonte de conselho que tenhamos para as nossas decisões esteja embasada na Tua palavra, ó Pai. Nos capacita a sermos, de fato, espelho da Tua vontade para a vida nesta terra. Obrigado, ó Pai, por cada família aqui representada. Fala aos nossos corações, ó Pai. Que possamos ser uma igreja cada vez mais de pessoas parecidas com o caráter de Cristo Jesus. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus os abençoe.